Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Plínio. Bom dia, Ana, bom dia, Melo. Hoje minha voz está melhor, meu rosto não está tão inchado, viu, Melo, de dormir. É isso aí. Muito bem. É isso aí, né, pessoal? Ontem eu conversei sim com o Rogério. O Rogério tá na ilha de Marajó. Ele retorna na quinta-feira. E, ó, cuidado com a Damares. Avisa ele que lá na Marajó é a Damares, né? Tomar cuidado. Mas daí ele estava falando que vai pedir vai protocolar, né, esse requerimento, pedindo a convocação do Ibanez Rocha e do Cláudio Castro, nesse caso, porque é um caso, gente, que eu vou falar para vocês, é muito estranho o que está acontecendo. Ontem eu me debrucei aqui, foi meu retorno ontem, né? Daí falei com algumas pessoas, e é muito estranho o que tem acontecido, nesse caso do Banco Master, viu, Ana e Melo, principalmente pela postura da mídia liberal, né? E por quê? Tá vendo todo um enfoque aí no ministro Dias Toffoli, que é suspeito sim, principalmente nas negociações dos parentes, mas assim, e o restante? O que acontece? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É difícil, nesses tempos de informação, volume de informação muito alto, a gente tem que confiar em umas fontes que são um pouco controversas, né? O ex-governador Antony Garotinho, ele deu uma entrevista uns dias atrás, num podcast, falando, explicando de uma forma muito didática, viu, Ana e Melo, que eu até quero trazer para vocês aqui. Eu não vou colocar o vídeo porque são de colegas aí do YouTube, né? Daí acaba derrubando o nosso. Mas ele explicou de uma forma muito didática como é que funciona o sistema, né? É bom lembrar o quê? Quem que é Ibanez Rocha? Né? Ibanez Rocha, ele fez fortuna como advogado em Brasília, conhece todos os bastidores aí, né? A Ana sabe bem disso, da política e do mundo jurídico de Brasília, né? Até ser alçado governador pela direita, né? E o Cláudio Castro, a gente sabe de onde veio, né? Ele veio daquela corrente religiosa do PSC, né? Que é o do pastor Everaldo, que foi preso, inclusive, por corrupção, e vem de uma longa linha aí, ó, de governadores do Rio, cuja a única que não foi para cadeia, viu, Melo e Ana, eu gosto de lembrar isso, é a Benedita da Silva. O resto todos foram para cadeia por questões de corrupção. Então a gente pode falar que o garotinho, ele viveu a ascensão e a queda dentro daquilo que os bolsonaristas gostam de falar que é o sistema, que o Bolsonaro é contra o sistema, que o bolsonarismo é contra o sistema. Mas o vídeo dele mostra de uma forma muito didática o que é. O que o garotinho fala aqui, ó? Então vamos lá. Primeira coisa, ó, quando eu falo sobre sistema, a pessoa fica em casa, mas o que é sistema? Daí ele vai explicar aqui, ó. Segundo ele, a cabeça do sistema são os bilionários do Brasil liderados pelo sistema financeiro. Daí ele fala que as famílias, né? Família Moreira Salles, que é a do Unibanco, que se atrelou depois com a família Setúbal, que é dona do Itaú, né? Os donos do Bradesco, essa galera de cima, né? E daí, o que mais que ele coloca? Eles têm do lado direito deles o guarda-costas, o que ele chama de guarda-costas do sistema. E quem são esses guarda-costas do sistema? As cortes superiores, né? Eu sempre lembro aqui, viu, Ana e Melo, que eu acho que é interessante, o próprio Supremo Tribunal Federal, essas cortes superiores, elas foram criadas justamente para sustentar o status quo, né? Para defender aí a estrutura dos bilionários que, ó, historicamente, desde a época lá do escravagismo, desde a época do atrelamento à economia de Portugal, né? É uma elite muito pequena, uma elite não, uma burguesia muito pequena que comanda tudo isso,
Então, assim, as cortes, segundo o garotinho aqui, né, seriam aí o que ele chama de guarda-costa do sistema. E quem está do outro lado? Né? Quem dá esse anteparo? Segundo ele, e eu confirmo aqui, né, eu concordo com ele, são os legisladores desse sistema. Quem são os legisladores desse sistema? Ele até lista aí, ó, cerca de 350 deputados federais e 41 senadores, né? Isso ele chama dos legisladores do sistema. E daí ele fala, ó, e você tem uma quarta parte poderosa que é a mídia tradicional, que, segundo ele, é a voz do sistema. Então, eu achei muito interessante isso que ele colocou, porque, assim, tem os bilionários, que são os donos dos bancos, né? Tem do seu lado direito aí, tem os seus guarda-costas nas cortes superiores, os legisladores do sistema e a voz do sistema, que é a mídia tradicional, e que hoje está um pouco perdida. Estão atirando onde? Estão atirando dentro desse sistema no Dias Toffoli. Daí ele fala uma coisa interessante, viu? Analisando esse caso do Master, viu, Ana e Melo? E o pessoal que está acompanhando aqui, claro, né? Que o Vorcaro, né? Ele causou uma hecatombe, porque assim, essa quarta parte poderosa, que é a mídia tradicional, que ele fala, quando você ouve um comentarista, você não precisa ouvir outras, porque eles vão repetir tudo que está no boletim do sistema, que é o Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? É aquela pesquisa semanal do Banco Central para fazer os indicadores econômicos, né, gente? E daí ele fala aqui, ó, e por que nós estamos em crise? Porque o Vorcaro não é bem visto pela cúpula do sistema. Ele é um banqueiro que sempre foi visto como 171, ou seja, estelionatário. E o que ele provocou? Só que é o seguinte, gente, na hora que o sistema quer expelir ele, estão querendo tirar ele do sistema, ele tem advogado, uma outra parte do sistema brigando pelo sistema. Ou seja, o Vorcaro, nesse tempo, né, que ele se colocou aí dentro do sistema, ele foi construindo toda uma estrutura. Eu acho importante isso que a gente vai revelando aos poucos, mas a gente vamos juntar aqui, que é uma estrutura que tem porta-vozes na mídia, que tem legisladores, e não são poucos, no Congresso Nacional, e tem uma estrutura também dentro dos guarda-costas, que o garotinho fala aí, que são as cortes superiores. Então, o que a gente está vendo é uma briga de cachorro grande dentro do sistema. Eu sempre falei isso desde o começo, né, Ana e Melo? Que é André Esteves, aliado aos bancões, que está patrocinando essa fúria em cima do Vorcaro. Gente, não existe inocente nessa história. Eu acho que isso é interessante a gente colocar. Não existe inocente. Então, eu quero mais que o circo pegue fogo, viu, Ana e Melo? Eu quero mais que o circo pegue fogo, porque isso vai expor toda a relação. Só que o que acontece que a mídia está fazendo? Está tentando atrelar de todo jeito essas figuras a figuras da esquerda, que tem também gente ali que eu acredito que foi cooptado. Também foi cooptado pelo sistema aí do Vorcaro. Só que a relação fisiológica desse sistema, aqui ó, a Ruth está falando também do Nicolas, lá na Igreja da Lagoinha, né? Que a Igreja da Lagoinha, Belo Horizonte, né? Que é a família Valadão, que inclusive eu esqueci o nome dele agora, vocês vão me lembrar aí, que foi alvo da operação na semana passada. Zetel. Oi? Zetel. O cunhado do Vorcaro. Então a gente vê, gente, que toda a estrutura está amarrado na direita. Porque quem representa os interesses dos endinheirados do Brasil? Quem? É a direita. Por que o Bolsonaro fez um esquema de orçamento secreto lá dentro do Congresso Nacional?
Porque ele foi cooptar essas pessoas, esses legisladores do sistema. Por que que o Temer fez o golpe contra a Dilma Rousseff em 2016? Porque o Temer está dentro do coração desse sistema. Então, eu acho que é importante a gente colocar, porque a mídia liberal vai jogar essa crise de todo jeito no colo do governo, no colo do campo progressista. E essa crise não é nossa. Aliás, a postura, a gente vê pela postura que está tendo, viu, Melo e Ana, só para ir para os finalmente aqui, onde está o Flávio Bolsonaro, o candidato do sistema? Está pedindo a bênção lá para o Netanyahu, lá em Israel, que faz parte desse sistema que é internacional. O que ele falou desse caso do Banco Master? Nada. Até agora ele não falou nada. Ele não se pronuncia porque sabe que aí é um vespeiro gigantesco. Então, acho que isso é importante a gente colocar. Essa briga não é nossa, mas essa briga tem que ser exposta. Tem que ser exposta, inclusive e principalmente, que é o que eu estou buscando aí as informações, viu? Quais são os reais interesses da mídia liberal? E agora, nesse momento, atacar o Supremo Tribunal Federal, principalmente colocando Dias Toffoli e Alexandre de Moraes na mira. Por quê? Será que é porque eles não querem perder privilégio? Acho que é importante isso, viu? Eu acho que tem um outro fator aí chamado Will Bank. O Will Bank meteu 160 milhões na Globo com o Luciano Huck chamando as pessoas para abrirem conta lá, quando o banco já estava, o Banco Master, porque o Banco Master, desde meados de 2024, já estava cambaleando das pernas. O Banco Central chegou e falou com ele, você está com um buraco aqui, você tem que arrumar dinheiro. E foi aí que o Banco Master foi ao mercado e foi pedir aqueles famosos 2 bilhões ao Banco de Brasília. E o contrato da Globo com o Will Bank, fintech, que não é igual ao Resort lá, que foi o irmão que vendeu, não. O Will Bank é uma fintech do Banco Master, meteu 160 milhões na Globo, já quando o Banco Master fedia. Patrocinou a Olimpíadas e no programa do Luciano Huck, e o Luciano Huck, assim como jogadores de futebol, como Vini Júnior e tal, mas no caso da Globo específico, o Luciano Huck falava com as pessoas, olha, venha, traga sua conta, conta sem anuidade, você vem para cá, que nessa Olimpíadas, inclusive, a pessoa tinha que fazer Pix dentro do Will Bank para poder concorrer lá a um prêmio que teve numa hora lá. Eu vou fazer um Fórum Mídias amanhã só sobre isso aí, como era o esquema lá, que a pessoa... Então, muita gente botou o dinheirinho dele lá, resolveu abrir uma conta no Will Bank, porque o Master estava precisando de dinheiro, então patrocinou aquilo ali. Aí agora eles não querem... Não é só de dinheiro não, né, Melo? Acho que é interessante a gente destacar que não é só de dinheiro. Que ele despejou dinheiro lá, por quê? Quem que é o Luciano Huck? Eu lembro que uma vez eu recebi uma pesquisa dizendo que o Luciano Huck é a figura mais confiável da propaganda brasileira. Por isso que ele cobra tão caro. Luciano Huck, para quem não sabe, gente, ele é atrelado ao movimento sionista internacional, tá? Então vamos falar nisso, vamos falar disso também, né? O Luciano Huck, para quem não sabe, ele está dentro da estrutura da Globo também para negociações políticas. Ele também quis ser candidato a presidente. Ele que recebeu o Tarcísio na casa dele, depois que o Tarcísio foi lá e falou com os banqueiros dos Estados Unidos, Citibank, numa reunião no Citibank, que ele ia ser o candidato do sistema aqui.
Então, eu acho que é interessante, eu acho que a gente deveria, viu, Melo e Ana, comprar essa briga do que é o sistema. Porque o Carluxo adora falar lá, porque o sistema está contra o papai. Não é que o sistema está contra o papai, o sistema usou o papai e agora embrulhou e jogou no lixo, né? A gente sabe muito bem da resistência, inclusive depois eu posso falar disso um pouquinho, que tem dentro da direita, né? E existe hoje uma disputa política junto com o extremismo religioso que começa a crescer cada vez mais dentro da política brasileira, ao nome do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, gente, não é aquela figurinha como foi, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, né? Ou como tentaram pintar o Collor lá atrás, como uma figura do sistema boazinha, que vai agradar as pessoas, né? Ele é parte, junto com o Tarcísio, junto com o Ciro Nogueira, que já falaram aqui, da manutenção desse status. Então, eu quero mais é que o circo pegue fogo. Eu quero mais é que o circo pegue fogo. Porque a grande questão é a gente começa a desvendar essa correlação de força. Não, mais uma vez, Ana e Melo, não existe inocente nessa história, gente. Não, a gente fala, não, por que será que o Toffoli... Gente, não existe inocente nessa história. Agora, qual o interesse que vai prevalecer? Será que é o interesse da burguesia histórica brasileira, que sempre, né, deu um pé na bunda daqueles que não serviam mais, daqueles que eles colocam lá e não serviam mais? Ou será que a gente vai conseguir revelar isso aí? Né? Eu acho que o que ontem eu tentei apurar como é que está no Planalto, gente, essas histórias que estão saindo através da Folha, de que o Lula tá isso, tá aquilo, não tem fonte. Né? É lógico que existe uma preocupação, que existe uma ruptura dentro do sistema. Mas daí a falar que o Lula, que nem ontem uma matéria da Folha falando que o Lula, a própria matéria se desdiz, né? Fala que o Lula tá desgostoso com o Toffoli, mas que ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada mesmo. O poder é outro, gente. O Lula nunca se meteu nessas questões do judiciário. Está na Faria Lima, que hoje é alvo de investigações, que eu venho falando muito isso, né, Ana, desde o fim do ano passado, é alvo de investigações que podem revelar essas ligações que o garotinho falou muito bem, com os guarda-costas do sistema nas cortes superiores, os legisladores, né, do sistema no Congresso Nacional e os porta-vozes do sistema na mídia tradicional. É isso que está em jogo, né? Então, só fazer uma aqui, porque as pessoas estão falando. O Leonel Brizola teve 2 mandatos como governador do Rio e ele não foi preso. O Plínio estava se referindo aos últimos governadores, aos mais recentes. E aí também, nesse caso aí, eu quero fazer uma correção. O garotinho ele foi preso, mas foi por motivos crimes eleitorais. Crimes eleitorais, não foi por corrupção. Mas é isso. Aqui a gente não esconde. Essa é a grande... se vocês forem lá ver na Globo News, será? Né? Ali eu vou falar para vocês. Quem entendeu o que está na cabeça dos marinhos, vai lá e lê o Merval Pereira hoje. Merval Pereira é o porta-voz dos marinhos. Vai lá e lê. Né? Só vocês irem lá. E depois vem aqui e assiste o Fórum Mídia. Hoje o Fórum Mídias, Plínio, eu vou falar sobre a Rapunzel da Globo News. Ela tem aqueles cabelões, né? A Andréa Sadi, a Rapunzel da Globo News. Gente, a Andréa Sadi, o Lauro Jardim. O Lauro Jardim também está lá, porque ele, Lauro Jardim, foi quem plantou o Lula no Banco Master. Foi, ele estava circulando até. É uma história inacreditável que ele conta. O Plínio simplesmente ele disse que houve uma reunião, antecipando aqui, que houve uma reunião que o Lula fez questão de ser secreta, assim que explodiu o caso do Banco Master.
ele fez uma reunião secreta na Granja do Torto, em que estavam presentes apenas o Lula, o Toffoli. Olha que o Lula não vai com o Toffoli, o Lula que indicou o Toffoli, e o Toffoli fez aquela sacanagem com o Lula de não deixar o Lula ir ao velório do irmão. Do Neto? Não, foi do irmão. E o Lula tem o Toffoli atravessado na garganta. E o Lula, como dizem, é de escorpião, né? Não é de esquecer essas coisas, não. E aí chamou o Toffoli e chamou o Haddad. Foi uma reunião em que ficaram os três. Agora, se estavam os três, como é que o Lauro Jardim sabe que na reunião o que aconteceu foi que só se falou no Banco Master, que o Haddad explicou tudo. E, ao final, o Lula falou para o Toffoli: Toffoli, agora você tem a oportunidade de recuperar a sua imagem. Agora, se só estavam os três, como o Lauro Jardim soube disso? Foi o Lula que falou? Foi o Toffoli que falou? Ou foi o Haddad que falou para o Lauro Jardim que a reunião secreta, eu vou contar para você, mas você não espalha para ninguém. Eles querem meter o Lula no Banco Master, eles estão. É eleição desse ano, então bota o Lula. Eu acho que tem uma coisa interessante. A Fátima está perguntando aqui, está meio desesperada. E o XP? XP faz parte do sistema. XP é o financismo puro. Também é sócio do Will Bank. Sim, XP. Sim. Sócio do Itaú também, então faz parte do sistema. Porque o negócio é o seguinte, o Vorcaro, ele não conseguiu se atrelar a esses bancões. Essa é a grande questão, né? Não conseguiu, ainda não havia conseguido. E daí, é uma coisa que, assim, em relação a essa reunião, que eles falaram, agora está saindo, que o Lula recebeu... Gente, o que essas pessoas compram? O que essas pessoas compram? Você acha que uma peça jurídica, por exemplo, de advogados, custa milhões? Não custa milhões. O que custa é o acesso. Acho que isso é interessante a gente colocar, né, Ana? É o acesso. Essas pessoas têm acesso a pessoas com poder. E é lógico, o Vorcaro, gente, estava desesperado. Ele sabia que ia dar ruim. Ele sabia. Porque, assim, tudo foi feito para dar errado. Tudo foi feito. Não existe sustentação a CDBs que ele estava oferecendo a 140%. Não existe sustentação, não existe lastro, que a gente fala na economia, né? Então, o que ele fez? Ele foi construindo essas pontes. Vamos lá contratar a esposa do Alexandre de Moraes. E eu vou falar para vocês, não é diferente. O pessoal, tem muita gente que mora no interior. Não é diferente isso no interior, não. Quando você quer se proteger, você faz o quê? Né? Eu não estou falando vocês aqui, mas a burguesia quer se proteger. Eles frequentam jantares, eles se aproximam de pessoas que têm poder de decisão. Então, assim, é a influência. Então, a gente tem que ter muita parcimônia. Aqui na Fórum, a gente está tratando esse caso, Master, com muita parcimônia, porque, assim, existe rostos muito conhecidos que faziam lobby. Por exemplo, o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira nunca escondeu, gente. Sabe? Agora, sim, o que a mídia liberal quer enfiar nessa história é outro esquema. E, geralmente, através do quê? De reportagens em off. Ou seja, sem revelar a fonte. Só que, nesse caso, é o que o Mel estava falando. Tinha Lula, Haddad e o Toffoli. Quem vazou para o Lauro Jardim? Com viés pró-Toffoli. Pô, gente, sabe? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento interessante. Houve reunião? Houve. Houve. A gente está vivendo um momento interessante da política brasileira, e isso vem desde Bolsonaro, eu falo muito isso, viu? De desnudar os interesses, o jogo de interesses que existe, né, Ana? A Ana conhece muito bem isso. Então, assim, existem, historicamente, pessoas... Por que, por exemplo, a gente já falou disso, o Jango sofreu o golpe? Porque ele estava mexendo com o interesse do sistema, que são as terras. Hoje, boa parte das terras, daqueles que se dizem ruralistas, né, estão na mão dos bancos.
Se a pessoa perder 2, 3 safras ali, as terras dele vão para os bancos. Então, vamos prestar muita atenção nesse jogo, e é o que eu falo sempre: não sejamos inocentes, né? Não sejamos inocentes. Eu acho que a estrutura que a gente tem aqui na Fórum é justamente para a gente furar esse bloqueio que, historicamente, antes as pessoas se abasteciam por que tipo de informação? Estadão, Globo, né? Que defendiam esses interesses. E, ó, eu vou falar para vocês, a ultradireita que se diz antissistema, o Carluxo, que vai lá falar que é contra o sistema, são os principais representantes desse sistema. Só que, às vezes, eles pegam um ignorante, um imbecil igual Jair Bolsonaro, para ser usado, e quando não serve mais, é descartado. Só que eles criaram aí, né? Criaram um monstro que eles não estão conseguindo enjaular. Por quê? Essa história de fake news... Pode ver, as fake news todas nascem da mídia liberal e depois só são aumentadas dentro da ultradireita, né? Então, eles não estão conseguindo enjaular de novo. Enjaularam um, ele foi lá e colocou outro, que é o Flávio Bolsonaro, e daí tem Nicolas Ferreira, tem todas essas pessoas, essa estrutura da ultradireita que se sustenta nas mentiras propagadas historicamente pela mídia liberal, viu?